Fala pessoal, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai falar do assunto que é a importância da saúde emocional, da inteligência emocional, para evitar que você entre ou permaneça num relacionamento bosta, né? Então, antes da gente começar a aula, vou dar os recadinhos de praxe aí. Peço que vocês me ajudem a fortalecer o canal, né? Toda vez que tem um novo inscrito, um compartilhamento, um like, isso faz com que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas, né? Divulgando aí o trabalho e fortalecendo também o meu ímpeto de estar aqui postando mais coisas. Inclusive, antes de eu começar a fazer conteúdo para o YouTube, eu achava que isso era um pouco balela, né? O pessoal falava, mas de fato isso é importante, beleza? E mais um recadinho, no momento que eu estou gravando essa aula, e obviamente, né, vou postar logo em seguida, eu estou com alguns horários disponíveis de agendamento para consultas ou sessões. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar no link que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo ou me contactar através das redes sociais, beleza? Vamos lá então. Bom, o que seria um relacionamento bosta, né? Ou falando de uma maneira mais formal, o que seria um relacionamento ruim? Ele pode ser desde um relacionamento que está em banho-maria, né? Aquele relacionamento morno ali, que o casal na verdade está parecendo mais dois bons amigos do que de fato um casal. Então pode ser um relacionamento que ele não tem briga, não tem atrito, mas também não tem muita perspectiva de futuro, né? O casal está só ali vivendo um dia após o outro sem muita perspectiva de futuro. E aí ele pode ser também um relacionamento abusivo, né? E em casos extremos um relacionamento violento. Então, basicamente o que acontece? O relacionamento ruim, ele é um relacionamento do qual a pessoa se submete a algumas coisas que em vias normais não seria ideal, né? Então, desde uma situação muito pacata, né, que seria um relacionamento aí que está muito na mesmice, até situações extremas que são a violência ali. Então, o grande motivo de eu estar fazendo essa aula é por conta de uma situação que eu vivenciei aí 2 semanas atrás e aí eu vi aquilo e fiquei inconformado e resolvi fazer essa aula. Então vou contar brevemente a historinha. Era uma quarta-feira, um pouco atípica do normal para mim, porque eram 10 e pouco da noite e eu ainda estava acordado. E como de costume, me julguem quem quiser aí, às vezes quando eu estou passando o fio dental à noite antes de deitar, eu tenho o costume de ir até a varanda da minha casa para exercer um velho hábito aí que eu aprendi com os meus avós e com os meus pais, que é olhar o tempo, né, para ver como que vai estar ou provavelmente como estaria o dia seguinte. Então fica uma dica aí: se você sair à noite, olhar para o céu e tiver estrelas, é muito provável que de manhã esteja sol. Mas enfim, então eu estava na varanda de casa passando meu fio dental e aí eu vi uma cena, um casal, né, do outro lado da rua, na faixa ali de uns 30 anos, e aí a mulher estava um pouco mais atrás do que o cara, né, ali uns 2 metros mais atrás que ele, os dois a pé na calçada, né, e ela de braço cruzado, com a cara emburrada assim, você vê que ela estava muito desconfortável com aquela situação. O cara um pouco mais à frente dela, visivelmente bêbado, né. Ela, eu não tenho certeza se estava bêbado ou não, teve momentos que eu achei que sim, teve momentos que eu achei que não. Mas enfim, então o cara bêbado ali, meio cambaleando, né, chinelinho e tal, mochila nas costas, e ela um pouco mais atrás, ele andando um pouco mais rápido e ela um pouco mais devagar, com quem
não está mostrando que não está confortável com aquela situação e talvez não quisesse ser presenciado ali que os dois estavam juntos. Em certo momento esse cara parou, olhou para trás e começou a gesticular com ela, aparentemente bravo, porque ela estava andando devagar ou estava para trás, né? Enfim. Então ele ficou parado esperando ela passar. Quando ela estava passando por ele foi lá e deu um chute na bunda dela. Não foi um chute que derrubaria ela, mas foi um chute ali, né? Tipo, meio que não presta atenção. Ela não esboçou reação, continuou andando. Ele foi atrás dela e pegou assim, meio que no pescoço, meio que na nuca, assim, meio que deu um safanão, falou alguma coisa no ouvido dela. Ela empurrou ele, meio que deu um tapa nas costas dele, meio pescoço, meio tapa ali. Eles continuaram andando, né? E aí ele meio que pegou no braço dela, e aí ela empurrou e meio que chutou ele. E eles foram assim, até onde eu consegui enxergar, né? Foram nessa pegada aí de um dar um safanão no outro, empurra daqui e tal, enfim. E aí naquele momento eu falei, cara, como que pode a pessoa se submeter a isso, né? Como que chega numa situação dessa, né? E o indivíduo aparentemente não tem nenhum tipo de reação, né? Sobre essa situação ruim, sei lá, como que chega nisso, né? E aí isso aí é uma coisa que isso foi um exemplo, não sei como que é, né, o relacionamento desse casal, né, no dia a dia mesmo ali, mas eu fico pensando, uma quarta-feira, 10 e pouco da noite, um casal novo, né, vivendo numa situação dessa, né, enfim, e aí eu falei, eu preciso gravar uma aula sobre esse assunto e bater um papo com a galera sobre isso. Então, como que um relacionamento desse se forma, né? Como que chega nesse nível? Como que isso acontece, né? Então tem alguns aspectos aqui que eu separei para a gente conversar um pouquinho. Então assim, primeiro, né? É um pouco que eu já falei no meu Instagram, que é a respeito da adaptabilidade que o ser humano tem, que é até por isso que a gente está vivo até hoje aí no planeta Terra. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, nós somos altamente adaptativos às situações, né? A neuroplasticidade que a gente tem no cérebro, né? Nos neurônios, ali, todo o sistema cerebral como um todo, ele é uma faca de dois gumes, ou de dois legumes, como diria o Mamonas Assassinas. Então, ele serve para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, fisiologicamente, digamos assim, a gente já tem, né, uma ferramenta ali que faz com que a gente se conforme com o que está acontecendo. Então, dentro de uma situação ruim dessa de um relacionamento, vai se havendo uma adaptabilidade sobre isso, né? Vai se criando uma naturalidade nessas situações que fisiologicamente as respostas que a gente tem é como se aquilo fosse normal, né? É uma coisa que está dentro do contexto normal ali de um relacionamento. Também pode ter raízes de demandas emocionais, né? Volto um pouco a falar, que eu já falei nas outras aulas, a respeito de algumas situações na primeira infância, que é quando o indivíduo tem um aparelho psíquico muito imaturo, né, e tal, que podem ter criado ali uma raiz de problema emocional que linka nesse relacionamento do futuro. Então a pessoa pode ter vivenciado alguma situação, pode ter visto alguma situação semelhante, né, ou alguma situação relacionada a relacionamento que formou ali a base de o que é um relacionamento com essa pessoa. Então, muitas vezes é uma demanda emocional que ela precisa tratar em terapia para resolver essa patologia, para que isso não afete seu relacionamento, né? E aí isso já puxa um pouco a questão também do exemplo do que é conhecido para ela de relacionamento. Então, o ambiente que a gente é inserido, ele é totalmente ele nos influencia totalmente. Então, como que será que era o exemplo que ele tinha em casa do que era um relacionamento, né? Como que era o relacionamento dos pais deles, ou dos avós, ou dos tios, ou do vizinho, né?
das pessoas mais próximas. Então, dependendo de como era os relacionamentos das pessoas referência da vida dessa pessoa, ela vai copiar. Então, dentro da experiência de vida dela, do que ela aprendeu do que é um relacionamento, isso é o normal. Então, isso ajuda a formar novos casais com o mesmo tipo de problema, né? Às vezes o casal, esse tipo de relacionamento problemático se forma também por um motivo de comparação. E que comparação é essa? Ou de relacionamentos anteriores da própria pessoa, ou de relacionamentos que ela teve acesso, né? Teve pessoas próximas, ela era próxima de pessoas com relacionamentos assim. Então, por exemplo, a pessoa já teve um relacionamento que foi péssimo, porém, comparando com esse relacionamento anterior que ela teve, esse é melhor ou menos pior. Então, a régua dela é tão ruim que um mínimo de melhora, mesmo ainda sendo uma situação muito problemática, para ela já é ótimo, porque o que ela teve de experiência foi muito pior e essa, teoricamente, dentro do que é para ela um relacionamento, é muito melhor. Então isso também colabora para que relacionamentos problemáticos se fortaleçam, né? Já antecipando um pouco o foco principal da aula, outra coisa que, né, colabora para se formar esse tipo de relacionamento é a maturidade emocional. Então a pessoa já não tem muito discernimento de relacionamento, de emoções, né, de perspectiva de vida e tal, autoconhecimento, que ela acaba entrando em situações assim e tudo bem, entendeu? Ela não tem como lidar com aquilo, simplesmente as coisas foram acontecendo, ela foi entrando naquilo e hoje está assim, né? Aí beleza, a gente falou, né, do que é, e aí só um parênteses aqui, o foco dessa aula aqui é o relacionamento amoroso, né? Mas nas devidas proporções e você balizando os conceitos do que eu estou falando, isso também serve para outro tipo de relacionamento. Relacionamento de amizade, relacionamento profissional, relacionamento familiar, né? Porque a base para a gente ter bons relacionamentos, ela funciona para qualquer um deles, né? Claro que cada um tem a sua especificação ali, que você vai ter que adaptar alguma coisa, mas basicamente a teoria para que se tenha um bom relacionamento é a mesma, que a gente vai chegar mais no final da aula. E aí, ok, né? Então a gente entendeu mais ou menos como que é um relacionamento ruim, né? Um relacionamento bosta aí, mais ou menos como que ele se forma, né? Qual é o caminho que a pessoa chega até um relacionamento desse. E aí vamos dizer que a pessoa começa a ter ali uma noção de que aquilo está errado, né? Seja pelas pessoas começarem a falar, seja pelo ambiente que ela se inseriu, ou seja por uma autopercepção. Ok, então por que as pessoas não saem, né? Porque é tão difícil sair de um relacionamento problemático, principalmente nos casos extremos que normalmente a gente fala assim, pô, a pessoa está passando por isso, ela está vendo que ela está se ferrando ali e tal, em todos os aspectos, por que ela não sai, né? Então assim, a gente vai começar a entrar em alguns assuntos delicados aqui, pode ser que tenha até algumas pessoas que depois me critiquem porque talvez eu não vá tão a fundo o assunto, mas quem tiver interesse aí depois quiser me chamar no direct, a gente pode aprofundar mais, né? Mas assim, vamos lá. Primeiro, né, um dos aspectos, por que é difícil a pessoa sair desse relacionamento? Primeiro, demandas emocionais, né, que eu falei um pouco de como isso ajuda a formar o relacionamento ruim. Essas demandas emocionais, elas afetam diretamente, e aí a grande questão que dificulta a pessoa a se desligar desse relacionamento é porque ela não trata. Então, demandas emocionais geradas pelas suas próprias experiências de vida, seja por demandas de situações que ela vivenciou ou por demandas que ela teve como base, né, de exemplo, se ela não tratar aquilo vai continuar sendo como
funcionando como a referência dela. Então, se ela não trata essa patologia emocional, ela vai continuar sofrendo as consequências, né? Então, ela vai ter ainda, digamos assim, um combustível ali negativo que faz com que reforce ela permanecer nesse relacionamento, né? Aí começam umas questões mais delicadas, assim. Pode ser que ela fique nesse relacionamento por medo de julgamento, né? Que aí entra até as questões culturais aí. Então ela tem medo ela ou ele, né? Tem medo de sair desse relacionamento para não ser julgado do tipo, você foi fraco, você não conseguiu criar um relacionamento satisfatório, você, né, perante a sociedade, tem que existir um casamento perpétuo aí, né? Ela tem medo do fracasso, né? De tipo, você fracassou com o seu relacionamento. Muitas vezes a pessoa sequer percebe que ela está numa situação ruim, né? Num relacionamento ruim, e porque falta maturidade emocional, e também às vezes ela percebe, mas não quer aceitar, né? Até por essa questão aí de tipo julgamento e tal, de não se sentir fraca por não ter conseguido, né, ter um relacionamento bom. Ela pode usar, né, como justificativa permanecer nesse relacionamento somente as coisas boas. Então a pessoa tem ali o seu parceiro, a sua parceira, que de forma geral não é uma boa pessoa, e quando eu digo boa pessoa, nem estou julgando no sentido de entrar no mérito de caráter ou não, mas assim, dentro de um relacionamento ela não é um parceiro, não é uma parceira satisfatória. Então, dentro dos aspectos que ela pode ter, ela tem, sei lá, 2, 3 que são bons, né? E o resto é tudo ruim, tudo uma merda. Mas aí a pessoa, para justificar ela permanecer naquele relacionamento, ela vai lá e foca só naquela coisa boa. Então, tipo, a pessoa, sei lá, sofre violência, sofre manipulação, abuso, sei lá, a todo momento ela é inferiorizada, ou, não tem perspectiva nenhum do relacionamento para frente, não tem briga, mas também não acontece nada, porém, o cidadão, a cidadã é bonzinho com os animais, nossa, isso é tão legal, vou ficar com ele por causa disso. Ele, sei lá, é trabalhador, né? Então justifica eu ficar. Então a pessoa começa a achar a justificativa no mínimo de coisa boa que o outro tem, e aí não consegue sair do relacionamento, né? Existe também uma questão que entra até em outros temas aí, que chama viés afundado, né? Teoria do viés afundado, que é quando você já depositou tanta energia, tanto tempo ou tanto dinheiro em alguma coisa, que aí você começa a achar que já é inviável você abrir mão daquilo, né? Então é o que a gente vê aí, a pessoa diz, estou num relacionamento há 10 anos, já 15 anos, sei lá, tá ruim, mas nossa, já foi metade da minha vida nesse relacionamento, eu vou desistir agora, né? Há também uma questão de justamente sobre isso, né, da questão de desistir, que a pessoa fala assim, já que eu caminhei tanto, né, e todo esse tempo eu venho tentando melhorar meu relacionamento, eu vou tentar mais um pouco, quem sabe agora isso vai dar certo, né? E aí é mais um motivo pelo qual a pessoa não consegue sair num relacionamento ruim. Aí começa a entrar umas coisas mais pesadas. Existe uma manipulação, né, do parceiro ou da parceira. Então, dentro dessa manipulação, começa a acontecer várias outras coisas. Então, por exemplo, nessa manipulação, a pessoa pode te afastar, né, da sua rede de apoio. Então, você começa a ficar brigado com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, né? Você começa a viver numa bolha que é só você e o seu parceiro. Isso dificulta muito, porque você está fechado ali naquela caixinha, então mesmo que você estenda a mão para pedir ajuda, já não tem mais ninguém perto, né? Então já dificulta muito, né? Na verdade, sem uma rede de apoio, dificilmente a pessoa consegue sair de um relacionamento ruim
principalmente nos casos extremos aí que são abusivos e violentos. A manipulação começa a mexer no psicológico da pessoa, então você começa a se achar incapaz de ter algum outro relacionamento, né? Você começa a se sentir inferiorizada ou inferiorizado, né? Você começa a achar que, apesar de tudo, só aquela pessoa te ama, né? Você não vai ser capaz de achar uma outra pessoa. Você sumiu, né? A sua individualidade acabou, então a sua vida se resumiu ao outro, né? E aí numa dessa, você começa a não ver mais vida sem a pessoa. Então você fala assim, pô, beleza, tá ruim isso aqui, mas e sem ele ou sem ela? Como que eu vou viver? Eu não sei mais o que é viver sem ele, né? Tudo isso entra dentro de uma esfera de manipulação, por exemplo, né? Às vezes pode ser uma manipulação direta, no qual a pessoa realmente, de fato, faz isso de forma pensada, mas às vezes as próprias condições do relacionamento que vocês em conjunto foram criando te direcionam para esse caminho, né? Aí pode ser que a pessoa não saia do relacionamento porque tem medo físico, né, de ameaças. Então o parceiro fala, se você terminar comigo eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou matar seus pais, eu vou matar nossos filhos, né? Tem uma questão de, se você terminar comigo eu vou me suicidar. Isso acontece muito, eu vejo bastante. E existe a dependência financeira, né? Então às vezes o parceiro ou a parceira depende financeiramente do outro, e isso inviabiliza muito a pessoa se desligar desse relacionamento, principalmente se a pessoa não tem uma rede de apoio, né? Se você por isso que a rede de apoio é muito fundamental. Se você não tem rede de apoio, se você precisar de uma ajuda financeira, você não tem. Se você precisar de um local para ficar, né, você não tem. Então isso faz com que a pessoa desista de terminar o relacionamento, né? Fala assim, pô, se eu sair daqui eu não tenho pra onde ir, não tenho o que comer. Muitas vezes tem filhos, né? Aí fala, como que eu vou criar essa criança de imediato, né? O fator filhos também é um motivo pelo qual as pessoas muitas vezes permanecem num relacionamento, linkado também com a questão cultural, né? De que pais separados criam filhos problemáticos e tal. Então, vejam que tem uma demanda de situações, principalmente situações operacionais mesmo, que dificultam a pessoa sair de um relacionamento desse, né? Fora, a gente pensando nos relacionamentos extremos aí, o grande problema que é a violência, né? Então, voltando um pouco do que eu falei, é difícil você julgar e saber exatamente o que está acontecendo, mas uma coisa é realmente muito difícil e delicado você sair de um relacionamento problemático aí, né? Principalmente nesses casos extremos. Então, dentro da esfera do relacionamento, né, em vias normais, ele deveria funcionar como uma fonte de saúde emocional, né? Os estudos mostram que pessoas que têm um relacionamento amoroso saudável tendem a ser mais felizes ou estarem dentro do grupo de pessoas que se consideram mais felizes. Consequentemente, quem é feliz dentro da esfera amorosa, né, de relacionamento, ela é mais feliz em outras áreas, ela tende a ser mais produtiva, né? Dentro de um relacionamento amoroso, a maioria das necessidades emocionais, digamos assim, de uma pessoa, se é um relacionamento amoroso saudável, elas são satisfeitas ali, né? O maior estudo a respeito de felicidade que foi feito nos Estados Unidos, que falam até que acompanhou pessoas por mais de 50 anos, se eu não me engano, que inclusive dentro de uma dessas pessoas chegou a ser um presidente dos Estados Unidos, chegaram a um determinante lá que um dos aspectos mais importantes para a felicidade é parceria, né? É o relacionamento. Então, dentro de um relacionamento saudável, a gente consegue resolver as maiores questões emocionais. Porém, se o relacionamento amoroso não é saudável, não é frutífero,
ele também é o maior causador de doenças. Então, quem está dentro de um relacionamento ruim tende a ter depressão, ansiedade, falta de sentido na vida. Isso acaba corroborando para pensamento suicida, né? Aí todas essas demandas psicológicas começam a gerar problemas físicos, né? Os psicossomáticos. Então, veja que dentro de um relacionamento amoroso, a gente pode estar excepcionalmente bem dentro do quesito saúde mental, como também totalmente destruído, né? Então essa que é a importância, até porque teoricamente a gente passa mais tempo com o nosso parceiro ou parceira do que com qualquer outras pessoas. Então é normal que o que aconteça ali entre o casal seja o que mais afeta a sua saúde emocional, né? Ou afeta a sua vida como um todo. E aí, uma vez sabendo de tudo isso, né? Quer dizer, então a gente sabe que, infelizmente, a gente se adapta a situações ruins. A gente se acostuma com relacionamentos problemáticos. Cria-se uma dependência emocional, né? Sobre o parceiro ou parceira, mesmo que seja de forma doentia, né? Se você não tiver uma saúde emocional, uma maturidade emocional, um autoconhecimento, você fica totalmente vulnerável a essas situações, né? Então, ao tema principal da aula, né? A importância da saúde emocional para se ter um bom relacionamento. É simples. A partir do momento que você tem uma maturidade emocional, que você tem um autoconhecimento, que você tem inteligência emocional para poder lidar com as situações, o seu senso crítico do que é um bom relacionamento fica muito maior. Então, a partir do momento que você começa a se relacionar com alguma pessoa e você já começa a perceber sinais que será um relacionamento problemático, você nem entra, né? É muito mais difícil você sair de um relacionamento ruim do que você estar lá dentro já e é muito mais difícil você sair de um relacionamento que já está acontecendo e está ruim do que você evitar e nem entrar. Então, a partir do momento que você tem uma saúde emocional fortalecida, você vai começar a perceber os sinais desses problemas muito antes, né? É o que eu vivo falando aqui no YouTube, vivo falando nas redes sociais, que é a questão da prevenção dentro do aspecto emocional. Se você se previne de entrar num relacionamento problemático, num relacionamento merda, você não vai ter o problema de ter que lutar muito para sair, porque você nem entrou, né? Então, a partir do momento que você tem uma inteligência emocional, você deixa de ser vulnerável. Você deixa de depositar a sua felicidade no outro ou na outra, né? Seu parceiro ou parceira. Então, quando você tem essa percepção de que você é autossuficiente, que você é capaz do que você quiser e que você não precisa de ninguém para ser feliz, você não precisa depositar a sua felicidade em outra pessoa, você começa a ver relacionamentos de outra maneira. E aí você começa a escolher parceiros e parceiras de uma forma melhor. Então você entende que eu quero estar com alguém, eu quero dividir a minha vida com alguém, eu quero somar sonhos com outra pessoa, mas eu não preciso disso necessariamente para ser feliz. E aí você começa a não se submeter a situações ridículas igual essa que eu falei do casal que eu vi. Você começa a ter uma percepção do que realmente é um relacionamento saudável. A sua régua de comparação fica muito maior. Mas por quê? Porque você tem uma autossegurança ali. Você sabe o que você quer da sua vida, você não depende de outras pessoas emocionalmente, né? Você entende o que é um bom relacionamento, você não tolera coisas que saiam dessa esfera do que você acha que é bom, né? Outra coisa muito importante, o exemplo, né? Pessoas que mantêm um relacionamento ruim, a tendência é que os seus filhos tenham um relacionamento ruim também, inclusive até em caráter fisiológico, né? A partir do momento que você, a questão da neuroplasticidade que eu falei ali e tudo mais, né? A sua carga genética entende o que é um relacionamento. E aí isso é transmitido para os seus filhos.
Se você entende que um relacionamento bom é você apanhar todo dia, as crianças ali, mesmo que não de forma genética, mas de forma de experiência do ambiente ali, vão entender que isso é normal. E aí não adianta depois, quando o seu filho, sua filha começar a se relacionar e tiver um relacionamento assim, não adianta você culpar a criança e falar, pô, você é burro, né? Viver uma vida essa igual a mãe ou o pai vive. Não, foi o que ela teve de exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma inteligência emocional para poder ter um bom relacionamento, você já vira um exemplo positivo. Porque quando, claro, né, todo indivíduo, quando vê uma situação, ele aprende com aquela situação de como fazer, ou seja, copiar aquilo, ou de como não fazer, que é rejeitar. Só que é muito mais fácil a pessoa ver algo como o que se fazer do que como não se fazer. Então você vai correr o risco de permanecer num relacionamento ruim e os seus filhos seguirem na mesma linha. É sua responsabilidade. Como vai ser, né? Qual é o ambiente em que seus filhos estarão inseridos? E eu não estou nem falando só, a gente, claro, os piores casos são esses casos abusivos, violentos e tal. Mas também um relacionamento que, por mais que não tenha atrito, né, não seja um relacionamento problemático, mas também não fede, não cheira, também é ruim. Porque uma das funções do relacionamento é o casal, cada um ter a sua individualidade, os seus sonhos, os seus planos, as suas características, e somarem para crescer junto, para evoluir, né? Não é subtrair um e usar só o que o outro tem. É uma soma para que ambos cresçam e evoluam de uma forma geral. Se o relacionamento não tem briga, mas também não faz isso, né? não cria esse conjunto de ações para que os dois cresçam, também, desculpa, mas não serve. Você tem ali um amigo, uma amiga, né? Então, isso também é prejudicial, né? Por mais que aí as futuras gerações vejam isso e falam, beleza, um relacionamento não tem briga, tá, mas também não tem aquela união de casal, entendeu? Qual que é a perspectiva disso? Não tem. Então a pessoa vai aprender que também é um relacionamento bom, antes de ter ao invés de ter um relacionamento cheio de briga e violência e tal, vou ter esse relacionamento aqui, água de batata, entendeu? Também não é bom. Então é a nossa responsabilidade como mais velho e de pessoas que estão buscando uma qualidade emocional, né? Quem está vendo essa aula, teoricamente está querendo isso, está buscando isso. É nossa responsabilidade que temos esse discernimento de efetivamente fazer isso, efetivamente cuidar disso, né? E claro que não é uma obrigação consigo mesmo, né, e não com outras pessoas, mas é uma obrigação consigo mesmo que dá reflexo nas outras pessoas. Então, se você for um exemplo positivo de um bom relacionamento, naturalmente você vai influenciar outras pessoas. Não que você tenha que fazer isso para que outras pessoas sejam influenciadas, mas para si mesmo. E aí a consequência é as pessoas te verem como referência, verem o seu relacionamento, entenderem que isso é um relacionamento normal, né? Porque também tem uma questão que não é julgar as pessoas, né? Também não pode chegar e falar, pô, a pessoa aí é um imbecil emocionalmente falando, que não sabe o que está acontecendo. Não é esse tipo de julgamento, porque muitas vezes ela não tem referência do que é um relacionamento legal, bacana, né? Por todos os motivos que eu já falei aqui. Então, quanto mais pessoas tendo relacionamentos bacanas, melhor será o mundo de forma geral. Porque também a pessoa que tem um bom relacionamento é uma pessoa mais feliz é mais comunicativa, ela quer fazer mais o bem, né? Entra em vários aspectos ali. Então, por que não pensar nessa questão emocional para um bom relacionamento? Então, você tem que resolver primeiro as suas demandas emocionais, né? Os seus fatores psicológicos consigo mesmo, para que você tenha uma qualidade emocional, uma maturidade emocional, que quando você entra num relacionamento, você não confunda as coisas, ou mistura. Então, olha só, você tem um problema, né, problemas emocionais, patológicos ali, demandas emocionais antigas e tal, você está inserido num ambiente muito problemático de relacionamento familiar e tal, aí você naturalmente, você vai
a grande chance é que você encontre pessoas que sejam da mesma forma, né? Infelizmente é isso. Se você tem uma visão do que é um relacionamento, muito provavelmente você vai encontrar alguém que tem a mesma visão, senão você não consegue nem se conectar. Então você está ali com demandas emocionais e toda essa problemática emocional, aí você vai encontrar alguém que é assim também, aí os dois vão se juntar. Infelizmente, o que é mais provável que aconteça é que vocês vão misturar todos esses problemas que cada um tinha individual, gerarem problemas novos do casal, e aí vocês vão viver num relacionamento merda. Agora, se você tem o discernimento emocional, né, você tem a sua inteligência emocional, acha uma pessoa que também tem isso, ou ambos estão buscando ao menos uma inteligência emocional, a tendência é que vocês comecem a resolver cada um o seu problema e, consequentemente, criar um relacionamento mais frutífero ali, mais saudável, né? Por isso que é importante. E aí, muitas vezes, se um lado já tiver esse pensamento, aos poucos, né, com paciência e desde que também o outro lado tenha vontade, vocês começam a conseguir equilibrar a coisa. Agora, se nenhum dos dois lados tem inteligência emocional para lidar com isso, aí vai ficar à mercê das emoções. E aí, o que é pior, se um dos lados for uma pessoa com má intenção, né, percebe que a pessoa é muito vulnerável emocionalmente, começa a manipulação, né? Começa todas aquelas situações que a gente vive aparecendo de casal, que um fazia isso pro outro e o outro achava normal, ou que não entendia, ou que não conseguia reagir, né? Uma coisa interessante entre aspas, né? Mas assim, de forma informativa. Eu tenho vários exemplos dentro da clínica que fala que a pessoa, frases do tipo assim: eu prefiro estar com essa pessoa porque ela é loucamente apaixonada por mim, então apesar de tudo que ela faz de ruim, eu tenho certeza que ela me ama e jamais me trairia, por exemplo, do que estar com alguém que não faz essas coisas para mim, porém pode ser que me traia. Isso é um absurdo, entendeu? Não existe isso de eu vou aceitar apanhar, vou aceitar esse relacionamento merda porque a pessoa me ama demais. Uma coisa não é linkada à outra. Alguém pode ser 100% amado e não sofrer com isso, não ser manipulado por isso, não ter que escolher entre ser muito amado ou correr a chance de ser traído. Até porque essa pessoa que manipula e teoricamente ama muito também pode te trair, né? Mas são coisas que, olha para você ver onde chega essa história da imaturidade emocional dentro de um relacionamento. Talvez para você que tenha um discernimento melhor de relacionamento, essas coisas que eu estou falando parecem absurdo, mas infelizmente não é. São coisas corriqueiras, inclusive de pessoas que têm, por exemplo, um grau de escolaridade alto. Isso não tem a ver com classe social, com etnia, com nível cultural. A pessoa pode ser um doutor em alguma coisa e emocionalmente é totalmente manipulado. Vive num relacionamento bosta aí, entendeu? Muitas vezes até violento. E aí segura o rojão sozinho, porque acha que é normal. E aí quanto mais alto o seu nível dentro da classe social, digamos assim, mais difícil fica você sair, porque aí você vai estar, eu sou aqui um doutor, um dono de empresa, um sei lá o quê, e vou assumir que eu tenho um relacionamento abusivo. É muito mais difícil. Então, a grande questão aqui é, finalizando a aula, tenham inteligência emocional, busquem inteligência emocional para evitar cair em armadilhas emocionais, principalmente dentro dos relacionamentos amorosos. E aí isso também funciona o quê? Para amizade. Se você tem uma inteligência emocional, você vai entender se a pessoa está ali na malícia com você ou se realmente aquela amizade é verdadeira, genuína, né? Dentro do relacionamento do trabalho, será que a pessoa não está ali só puxando o seu saco porque precisa de alguma coisa? Dentro do relacionamento familiar, será que aquele parente que mal fala com você agora está começando a falar, será que ele tem segundas intenções?
Como isso é possível? Autoconhecimento. Como você consegue autoconhecimento? Terapia, leitura sobre comportamento humano, né? Fortalecimento emocional. Como que é isso? É você encarar as coisas, por exemplo, não fugir de problema, né? Quanto mais você vai lidando emocionalmente com coisas, maior vai ficando o seu aparelho psíquico. Então, mais discernimento emocional você vai ter. Você vai tomar menos decisões por impulso. Você vai ficar, como a galera fala, muito menos emocionado, né? Muito menos apaixonadinho de primeira, assim. Então, pensem que se o indivíduo não tiver um autoconhecimento, ele não souber quem ele é, as pessoas vão dizer quem ele é. Vão dizer o quem ele é, o que ou como ele tem que fazer ou se portar. Vão ditar os caminhos para onde eles vão. Porque a pessoa, se ela não sabe quem é ela fica vulnerável ao que o outro vai falar. Seja em qualquer tipo de relacionamento. Então pensem que a terapia, a saúde emocional, ela influencia em tudo na sua vida. E principalmente nos pontos cruciais, que são o quê? Relacionamento, que é o que você vai levar pro resto da sua vida, teoricamente, sem querer entrar em mérito cultural, óbvio, né? Se não tá bom, se não tá bom, os dois têm discernimento emocional, porque também às vezes o que acontece? Não tá bom, vamos largar. Mas calma, às vezes é só uma questão emocional, ou uma fase emocional que os dois estão passando ali, que os dois estão imaturos, ou os dois estão com uma situação difícil, mas de fato são um casal bacana, né? Hoje em dia tem muito disso, já que culturalmente se tornou normal, né, o divórcio. Não tá ruim, brigou, vamos largar. Claro, tem que existir uma avaliação, mas será que essa avaliação foi bem feita? Se a pessoa não tem maturidade emocional, com certeza ela não fez uma avaliação boa, seja por ter casado ou por ela estar querendo terminar, né? É mais fácil terminar, mas às vezes você está jogando fora ali um parceiro, uma parceira que é bacana e só estão passando numa fase ruim. E aí, até essa questão de fase, até deveria ter comentado um pouco antes, isso é um dos motivos que faz a pessoa permanecer num relacionamento ruim também. Do tipo, é uma fase. Isso é uma fase. Começa a se enganar que é uma fase e vai passar. De fato, isso pode ser uma fase e vai passar. Só que como você vai saber se realmente isso é uma fase e vai passar ou se não vai mudar? Tendo discernimento emocional. Tendo autoconhecimento. Entendendo que essa fase aqui já está há 10 anos acontecendo, percebendo se a pessoa realmente está querendo melhorar ou não. Então, como que isso é capaz? Como você é capaz de fazer isso? Só se você tiver uma saúde emocional boa. Não é ser um novo Gandhi aí, ser um psicanalista, um psicólogo, nada disso, mas você ter um mínimo de conhecimento emocional e principalmente de autoconhecimento para entender o que é bom e o que é ruim, o que está, apesar digamos assim, das brigas, mas está na tentativa de melhorar, ou se é só uma briga mesmo de disputa de poder e ninguém está querendo resolver nada. Enfim, esse é um assunto que me deixa um pouco revoltado ali, porque já vi muito, né, questões vivencio muito dentro da clínica questões de casais aí, e é triste, na verdade, né? É triste você ver como que as pessoas se submetem a certas coisas, né? Um amor doentio aí e não reagem, né? E não é culpando a pessoa e não menosprezando ou querendo jogar a culpa na que a pessoa não reage, mas é porque ninguém vê muito esse lado emocional no sentido de autoconhecimento mesmo. A pessoa vê a questão emocional dentro do relacionamento referente ao sentimento dentro do relacionamento. Mas você tem que ver um passo antes. Sabe aquela história de que ninguém entrega o que não tem? Então, se você já não tinha maturidade emocional, se você já não tinha condições emocionais de ter um discernimento sobre as coisas, dificilmente você vai conseguir entregar isso dentro de um relacionamento. Agora, já vi casos que o casal, né, às vezes um casal novinho, né,
Começou um relacionamento muito novo, imaturo por idade, imaturo emocionalmente por todos os aspectos. Tiveram vários atritos, mas os dois foram crescendo ali um nível, buscando uma maturidade, e hoje em dia estão aí, né? Eu tenho um colega de faculdade que começou a namorar com, se eu não me engano, ele tinha 16 e a namorada tinha 14, sei lá, e hoje estão aí juntos com filho e tal. Então toda essa fase evolutiva de criança e adolescência passaram juntos e hoje estão super bem. Então também acontece. Mas não é todo mundo tem essa sorte. Eles já tinham ali uma sementinha, sei lá, de maturidade emocional, mas tem pessoas que não têm. Então, por que você vai correr esse risco? Já pensa na sua, seja você autossuficiente emocionalmente, até porque às vezes você pode conhecer uma pessoa super bacana que enfrenta uma fase emocional complicada ou tem uma imaturidade emocional complicada, e você vai ser a pessoa que vai ajudar aquilo ali a evoluir, a tornar-se um parceiro, uma parceira legal. Então, volto a dizer, a saúde emocional, primeiro, ela tem que ser vista com um passo antes, que é a antecipação, a prevenção. E depois você tem que entender que ela que vai ditar o rumo todo da sua vida. No profissional, se você não tem uma maturidade emocional, você pode escolher uma profissão que não te atenda, ou você não pode, ou você pode estar dentro da profissão que você é bom, que você gosta, que você dá resultado, mas emocionalmente aquilo começa a te afetar de alguma maneira. Você não tem maturidade para lidar com os problemas, por exemplo. Dentro do relacionamento amoroso, falamos uma aula inteira sobre isso. Dentro de uma amizade, às vezes você, por besteira, perde um grande amigo, né? E isso, claro, não quer dizer que só a gente tem que ter maturidade, só nós temos que aguentar as coisas, só nós temos que ter discernimento e ter serenidade e tal. Mas a partir do momento que um dos lados tem isso, se o outro lado é uma pessoa, um indivíduo que tende a coisas boas, muito provável ela vai começar a ter discernimento também. Então, nunca é perdido um autoconhecimento, saúde emocional, inteligência emocional, controle emocional, nunca é perdido, principalmente dentro de um relacionamento amoroso. Certo? Finalizando a aula aqui então, de novo os recadinhos, quem quiser me encontrar nas demais redes sociais eu vou deixar na descrição do vídeo. Novamente eu estou com alguns horários de agenda aberto, né? Nesse momento estou gravando o vídeo, dia 2 de outubro. E no mais é isso. Acompanhe no Instagram também, eu posto coisas diárias, né? Tenho começado a postar algumas coisas da minha rotina, né? Que eu acredito que seja uma rotina que, pelo menos para mim, é uma rotina que agrega muito, que é a qualidade de sono, boa alimentação, o básico. Galera, o básico funciona. Não invente coisas mirabolantes, porque elas não são sustentáveis. Não adianta você querer fazer uma dieta X, um treino X, uma leitura X muito exorbitante que você não vai dar conta. Entendeu? Principalmente quem trabalha, é cansativo, trabalha o dia inteiro, criança pequena, rotina de casa, não é fácil. Então não invente, galera, o básico funciona, entendeu? Mínimo de sono bacana, um mínimo de alimentação saudável, mínimo de atividade física, mínimo de bons relacionamentos, falei um pouco sobre isso. Relacionamento é muito importante, você viu do que a gente falou da aula, o fator determinante para a pessoa sair de um relacionamento merda, principalmente em relacionamentos problemáticos, abusivos e violentos, é a rede de apoio. E não é só apoio operacional, apoio emocional também. Então, tenham bons relacionamentos, mas tudo dentro do seu contexto, dentro de uma forma que você possa fazer, né? O que acontece muito, a pessoa se frustra porque eu vi fulano na internet falando que eu tenho que treinar 7 vezes por dia, comer não sei quanto de carboidrato e tal, e dormir não sei quantas horas, e ler não sei quantas horas, acordar 4 da manhã. Eu acordo cedo porque naturalmente sempre acordei cedo e eu tenho possibilidade de acordar cedo. Mas se não é essa a sua rotina, se encaixa alguma coisa que minimamente que você possa, só não deixe de fazer. Por quê? Você não está fazendo isso pelos outros, está fazendo por você, pela sua vida, né? Claro que
sempre será bom você querer cuidar da sua vida, saúde emocional, saúde física, mas é muito melhor se fazer mais novo do que começar com 60 anos, que é quando você aposentou. Então eu sei que é puxado, eu tenho, né, faculdade, trabalhar, rotina de casa, agora alguns horários meus são mais estabilizados, mas assim, eu sei como que é, entendeu? Várias madrugada tendo que estudar, fazer trabalho, enfim, busquem uma saúde emocional, né, principalmente, né, vendendo o meu peixe, que é isso que eu trato, que ela é a base de tudo. Se você está emocionalmente equilibrado, o restante você consegue se encaixar, beleza? Obrigado aí por quem assistiu até agora. Peço novamente os feedbacks aí, né? Quem tem interesse e queira se expor aí, ou não, também quiser me mandar no direct, tudo bem. E estou à disposição, beleza? Valeu, gente. Um abração, até mais, fiquem bem, valeu.